Vamos então, pessoal, fazer o orçamento da nossa estrutura, né? Fizemos a fundação, agora a gente vai para a estrutura. Eu fiz o lançamento de alguns pilares aqui e também dos pilaretes, tá? Porém, os pilares, nós vamos pegar os quantitativos do projeto estrutural, né? Como nós temos o projeto estrutural, nós vamos utilizar ele como base, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos aqui para nossa planilha e analisar o que a gente vai quantificar primeiro, né? Então, primeiro, a gente tem aqui, ó, forma dos pilares com aproveitamento de alvenaria. Por quê? Pelo processo executivo, né? Como eu falei antes, a gente não pode confiar 100% no que o software está dando. A gente precisa entender como ele calcula para a gente poder pegar esse dado e transformar, né? Fazer as nossas considerações. O software Deberic, ele calcula a parte de estrutura, né, a parte de formas, como se a gente executasse toda a estrutura primeiro e depois a gente viesse com o fechamento. Esse processo executivo é como se faz prédio, né? Porém, nós não estamos fazendo um prédio, nós estamos fazendo um sobrado, né? Então, casa, sobrado ali, vão ter um outro processo executivo. Nós vamos levantar a estrutura e a alvenaria junto. Então, a alvenaria, ela vai servir como forma também para os nossos pilares e também para as nossas vigas. Vai ser algo nesse sentido aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Forma, pilares, alvenaria. Vou ver aqui nossas imagens. Ó, tá vendo? Ó, então, a parte da dimensão menor do pilar, né? Ela já serve como forma aqui, né? O aproveitamento da alvenaria como forma, ficando apenas a parte da dimensão maior, tá? Ó, nesse estilo aqui, né? Se bem que tá bem feio essa execução, né? Mas deu para entender o que eu quis mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Forma de pilares com aproveitamento de alvenaria. O que a gente vai fazer? Bem, primeiro nós temos aqui as quantidades, né? Aqui o resumo de material. A gente precisa somar. Então, o que a gente vai ter aqui de área de forma? Olha só, pilares 18.1, 77.8, no pavimento da cobertura, no pavimento superior tem mais 98.1. Então, se a gente somar tudo isso, né, a gente vai ter, pessoal, 194 metros quadrados. Então, esse aqui é o quantitativo de forma dos pilares do nosso projeto. A gente já viu que a gente não vai pegar esse dado de 194 metros quadrados pelo processo executivo. Então, primeiro eu preciso fazer uma, como é que eu posso dizer, uma consideração, né? Então, se nós formos olhar as dimensões dos pilares, aqui deixa eu ver um projeto aqui, pode ser área de forma. Vou pegar aqui, ó, a baldrame, vamos ver se a gente tem aqui a seção dos pilares, ó. 14 por 30, 14 por 30, a gente tem 14 por 40, 14 por 55, 14 por 50, né? Mas a maioria é 14 por 30, um ou outro é um pouquinho maior. Então eu vou pegar como média, né, só pra gente fazer uma consideração, 14 por 35. Então, se eu pegar o pilar 14 por 35 e fosse executar ele, né, fosse calcular a área de forma igual ao projeto, eu pegaria 14 mais 14 mais 35 mais 35, né, que dão as 4 faces dos pilares, multiplicado pelo comprimento. Só que eu não vou fazer isso, né? Isso aqui daria 94 centímetros. Eu não vou. Quanto que eu vou utilizar mais ou menos? Como esses dois de 14 eles estão sendo aproveitados a alvenaria como forma nessa dimensão, eu teria 35 mais 35 vezes o comprimento, que daria 70. Então, essa relação aqui, pessoal, né, 94 por 70, dá mais ou menos 25% a mais, né? 94, ele é mais ou menos 25% maior do que os 70. Então, para fazer essa consideração, nesse valor aqui, nós temos mais ou menos 25% de forma a mais devido ao processo executivo. Então, vou descontar 25%. Eu vou pegar os 194 metros quadrados, que é o quantitativo de forma do pilar que a gente tem no projeto, e vou tirar 25%, que é a mesma coisa que eu multiplicar por 0,75, tá? Que vai dar 145,5 metros quadrados se eu não reaproveitar nada da minha etapa anterior. Que em 99% dos casos nós conseguimos fazer um reaproveitamento das nossas tábuas, né? A gente vai desformando ali nossos blocos, viga baldrame, então a gente consegue fazer um reaproveitamento. Então, quanto que eu tenho de forma lá na baldrame, né? Na baldrame, nos blocos. Nós quantificamos aqui, olha só, cadê forma? Aqui, ó. Nós quantificamos 110.3, ó.
110,3 metros quadrados. Então tá aqui. Se eu reaproveitar metade, né, isso aí a gente vai ter que considerar. Se eu reaproveitar metade desse valor, eu vou ter 55,15 metros quadrados de forma, que eu vou estar reaproveitando para usar nos pilares. Então qual que seria a forma do pilar se eu reaproveitar também a madeira da baldrame? Vai ser o 145,5, né? Menos o 55,15, que vai dar 90,35 metros quadrados. Então vai ser esse valor que nós vamos utilizar aqui, ó, para colocar a forma dos pilares. 90,35 metros quadrados. Então a gente vai gastar mais aí 5.200, né? Se eu fosse colocar, pessoal, eu vou colocar aqui embaixo, né? Dá pouca diferença o custo da viga pro pilar. Os 194, ó, 194, exato, né? Olha só, deu 11 mil, cara, 11.321. Olha só a diferença, né? Opa, deixa eu dar um Ctrl Z, outro Ctrl Z. Aqui, ó, daria R$ 6.065 a mais que eu estaria colocando no orçamento. Isso só na forma dos pilares, né? Então a gente acaba encarecendo o nosso orçamento por não saber o processo executivo, não saber como o software calcula. Então tem que tomar muito cuidado. Aí depois o que acontece? A pessoa faz um orçamento de obra na execução. A gente faz o reaproveitamento, a gente utiliza a alvenaria como forma e daí ela fala, nossa, economizei mais de R$ 6.000 nas formas, né? Na verdade você não economizou, você fez um orçamento errado, tá? Então, assim, dificilmente a gente vai ter uma economia tão grande na construção se a gente faz um orçamento da forma correta, né? A tendência é se aproximar daquele valor, tá? A não ser que a gente compre, sei lá, encontre uma ponta de estoque, um desconto muito grande em alguns produtos específicos assim, mas de resto não tem como fazer milagre, tá bom? A não ser que você faça um orçamento superfaturado e depois você execute com menos, aí você economiza, tá? Mas, beleza, vamos dar sequência aqui. Tá? Então, forma dos pilares, o que a gente fez? A gente fez uma consideração, né, pelo processo executivo e também deduzimos um reaproveitamento da etapa anterior. Agora a gente vai para a forma das vigas. Vamos analisar aqui, ó, forma das vigas, ó. Então o que a gente vai ter, ó? A gente vai ter, coloquei aqui 11 mais 29,1 mais 192,2, que é o que está aqui, ó, no nosso resumo de material. Se a gente for pegar aqui, ó, viga, né, 191,2 mais 163,2 mais 11, a gente vai ter um total de 231,3 metros quadrados, né? Porém, né, eu não vou conseguir mais se aproveitar, possivelmente eu não reaproveite o que veio da viga baldrame, mas eu posso reaproveitar o que vem dos pilares, tá? Então, desses 90,35, vamos supor que a gente consiga reaproveitar também 50%. Talvez seja um pouco menos o reaproveitamento, tá bom? Porque os pilares a gente vai executando ele por exemplo, eu tenho 3 metros de pé direito, eu não vou executar 3 metros o pilar, né, a forma. Eu vou fazer 1,5 m concreto, depois eu faço mais 1,5 m, tá? Então, possivelmente, o reaproveitamento é menor, tá? Mas vamos considerar aqui 50% de reaproveitamento, tá? Então, eu vou pegar 231,3 menos 90,35, que é o que a gente tem de forma, né, para os nossos pilares, multiplicado por 0,5, né, que é 50%, que vai dar um total de 186,12 metros quadrados. Então a gente vai colocar aqui 186,12, que vai dar 10.861, tá? Agora vamos lá, forma de escada. A escada, pessoal, calcula já de forma correta, então a gente não precisa se preocupar nessa questão, tá? Porque a gente realmente vai ter que fazer a base, a lateral, né? Vai depender também do tipo de escada. Mas as escadas aqui, ó, vamos dar uma olhada, aqui não, equipamento superior, ó, escadas. Nós vamos ter 31,2 metros quadrados de forma. Então vou colocar aqui 31,2, tá? Então esse dado aqui da escada a gente consegue pegar do projeto sem ter medo. Ok, parte de forma a gente já fez, tá? Então agora a gente vai para a parte de armadura. Então vamos dar uma olhada, ó. O que eu fiz? Eu fiz uma tabelinha aqui de armadura. Então eu coloquei as bitolas e coloquei o que tem no total do projeto, ó. Eu peguei aqui, ó, do meu resumo do meu projeto. Então aqui, quantidade de barra mais 10%. Então aqui tem os diâmetros, né, e o total. Eu só coloquei em ordem, né, de 4.2, 5, 6, 8, né. Aqui tá CA50 e CA60, só que esses dois aqui na minha tabela eu coloquei primeiro, tá? Então, ok. Isso aqui é o que eu tenho no total do projeto, tá certo? Então, meu projeto eu tenho essas quantidades totais.
Porém, nós já pegamos um pouco de quantidade para fazer o quê? Para fazer a fundação e para fazer as vigas baldrames. Então eu preciso deduzir, tá? Então eu vou deduzir dos blocos, né, que está como fundação aqui. Então eu vou deduzir a quantidade que está prevista para os blocos. E eu também vou deduzir a quantidade das minhas vigas baldrame, tá? Eu não posso pegar por vigas aqui, porque aqui vigas está geral, né? Tá baldrame, que tá pavimento superior e tá cobertura. Então o que que eu faço? Eu vou lá no meu projeto, né, aqui ó, vigas baldrame, né, sempre na última folha, aqui vai estar, ó, tá aqui ó, resumo de aço das minhas vigas baldrame, né, ó, tá aqui, né, o resumo de aço. Então eu também vou deduzir a quantidade aqui das vigas baldrame, tá certo? Então tá aqui ó, 61 para o ferro 4.2, 30 ferro 8 e 26 ferro 10. Então eu vou ter um total aqui para cada bitola, tá certo? Porém, lembrando que isso aqui tá com 10%, tá? Então, devemos tomar cuidado. Cadê? Aqui, deixa eu voltar. É aqui mesmo. Ó, aqui, resumo de material, ó. Ó, quantidade mais 10%. E na nossa composição nós já temos 10%. Então, eu vou deduzir. Vamos lá, ó. Ferro 4.2, 407. Então, vai ser igual a 407 dividido por 1.1, tá? Que eu vou tirar 10%, ó, 370 barras. Ferro 5, 390. Então, 390 dividido por 1.1. Então, 355, ó, 355. Vou colocar aqui, né? Só para tirar o arredondamento. Ferro 6.3, 137. Então, igual a 137 dividido por 1.1. Vai dar 125. Ferro 8, 142. Então, igual a 142 dividido por 1.1. Deu 129. Ferro 10, 118. Então, 118 por 1.1 deu 107, tá? E aqui ferro 12,5, 60. 60, se eu dividir por 1.1, vai dar 54,5. Então, 55 barras. Então, pronto, pessoal. Fizemos aqui a parte, né, da ferragem. Tá completo? Não. Por quê? Isso aqui é a ferragem que está no meu projeto estrutural. Lembra que eu falei que nós temos elementos que ferro que não estão no projeto estrutural? Que é a cinta, né, das platibandas e os pilaretes? Então, muito bem. Eu preciso considerar, né? Ou seja, toda essa armadura para fazer laje, pilar, viga. Só que esses pilaretes aqui, ó, deixa eu pegar essa parede, ó, por exemplo, nós temos... Opa, peguei aqui a moldura, deixa eu dar um HH, esconder aqui, para mostrar para vocês aqui os nossos pilaretes, né, ó, tá vendo? Nós temos aqui, ó, pilarete, assim, ou seja, esses elementos construtivos, nós precisamos usar a armadura também, né? Não precisa ser uma armadura, ferro grosso, né? Pode ser uma treliça, que a função é amarração, né, travamento de alvenaria. Mas nós precisamos considerar. Ele não vem no nosso projeto estrutural, então por isso que nós modelamos, né? Nós fizemos a modelagem desses elementos aqui, justamente para isso, né? Para a gente poder considerar. Então eu vou abrir aqui a minha tabela de vigas e a minha tabela de pilares, tá? Eu vou utilizar uma treliça, pessoal, aqui, tá? Não tem função estrutural, né? Então eu vou utilizar uma treliça. Então o que eu vou pegar? Ó, os pilares aqui, 19 por 20 eu tenho 27,2 metros. Então vamos aqui na parte, aqui, ó, treliça. Dá um igual, né? 27,2 mais tabela de vigas. Aqui, ó, cinta de amarração, 123,07. Então, a soma desses dois eu vou dividir por 6. Por que eu vou dividir por 6? Porque a minha treliça tem 6 metros, né? Então, quantas unidades de treliça eu vou precisar? 25,04, ou seja, 25, né? Arredondando. 25 treliças para executar, né? Os pilaretes e as cintas de amarração. Tá, então agora sim, ó, caso a gente não fizesse essa consideração, ó, possivelmente a gente já estaria com 2.000 a menos no nosso orçamento, tá? Ó, levei prejuízo no ferro, por quê? Não soube considerar a quantidade, tá? Então tá aqui, 25, tá? Lembrando que nas nossas composições já tem 10% de perca. E esse valor que vem no Revit é valor exato, nunca tá com perca, tá? Então é a quantidade exata que a gente está levantando. Vamos lá, vamos dar sequência. Fizemos então forma, fizemos armadura. E agora a gente vai aqui, ó. Ah, faltou aqui forma para laje, né? Ó, forma para laje maciça, na verdade. Ó, aqui. Vamos lá, então aqui, ó. Tá concreto aqui laje, ó.
Laje maciça nós temos 14,2 metros quadrados. De onde eu peguei isso? Do meu projeto, né? Então, se eu vier aqui nas plantas de forma, né? Eu vou ter aqui a quantidade, ó. Laje maciça, 5,11. Aí aqui mais 12,31. Vou ver se tem mais algum, ó, aqui treliçada, ok, aqui treliçada também, aqui na cobertura, vamos ver aqui a quantidade, ó, laje vai estar aqui, ó, também não. Então tá ali, ó, já tá com o resultado da soma. Então de maciça nós vamos ter 14,2 metros quadrados. Simplesmente eu venho e coloco aqui, né, que é a forma plástica maciça, considerando madeirite, 14,2 metros quadrados. E de laje treliçada eu também fiz a soma. Nós vamos ter de laje um total de 296,74, né? Por mais que não seja forma aqui, né? A maciça é por forma, mas a laje treliçada a gente trabalha com vigota, tá? Então tá aqui, ó. A treliçada é um H8, tá? Então a gente tem dois tipos de laje, com vigota protendida e vigota treliçada. No projeto tá vigota treliçada, tá? Então vamos respeitar o projeto. Eu particularmente eu gosto de executar com as vigotas protendidas. Me dá economia de concreto, ferro e também escora, tá? Mas vamos lá com a treliçada. Então aqui, a H8, nós vamos ter aqui 296,74, 296,74 metros quadrados de laje. A laje nervurada não vai, e aqui concreto, né? A gente tem concreto com FCK, isso aqui feito em loco, e também temos concreto usinado, e aqui a gente tem uma diferenciação no slump. Já explico para vocês. Então vamos lá. Concreto em loco. O que a gente vai executar com concreto em loco? Tá? Concreto em loco, pessoal. Aqui, ó. Nós vamos executar os pilares, né, pelo processo executivo, os pilaretes e as cintas, tá? Então isso aqui a gente vai executar com concreto em loco. Então vai ser o que, ó? Vai ser, vamos colocar aqui, dá um igual 9,5 mais pilaretes 0,49, né? 0,49. De onde eu peguei isso aqui? Lá do hatch, os pilaretes, tá? Já mostro pra vocês. 0,49, cinta 2,11. E eu também vou colocar aqui, ó, mais 0,5 metros cúbicos das vigas. Por que que eu vou pegar das vigas, né? As vigas eu não vou fazer usinado? Vou fazer usinado, tá? Deixa eu só colocar aqui a quantidade que vai dar. Então vamos lá. De onde saiu esses dados? Pilares, vigas, lajes e escadas, saiu do meu quantitativo aqui do meu projeto, tá? Então a gente tem aqui, ó, a quantidade de concreto. Por que que eu peguei 0,5 de viga? Porque aqui, ó, na caixa d'água, olha só as vigas, eu tenho 0,5. Eu não vou fazer usinado, porque quando eu vou fazer a forma de cobertura, deixa eu pegar aqui pelo projeto que é mais fácil. Ó. A forma de cobertura aqui, eu vou concretar as vigas e as lajes aqui da cobertura. Depois, essas vigas aqui, ó, eu não vou fazer usinado, eu vou fazer moldado em loco, porque é 0,5, né? A concreteira acho que nem vende, é uma quantidade tão pouca assim, tá? Então, vou fazer junto com as cintas aqui, né? Pela quantidade pequena. Então, por isso que as vigas aqui da minha caixa d'água eu vou fazer em loco, tá bom? E agora, a questão das cintas, né? E dos pilaretes tá aqui, ó. A cinta de amarração, né, ó, 2,11 metros cúbicos, os pilaretes, tá aqui, ó, 0,49 metro cúbico de volume. Então a gente já tem, né, a gente já tem aqui a quantidade de concreto. Vinícius, mas e as formas, né, as formas do pilarete, não foi considerado? Não foi considerado, né, como é pouquíssimo pessoal e eles também têm um tamanho pequeno, né, ó, 1 metro, 70 centímetros, cara, com as sobras, com os recortes a gente faz, então muito difícil, para não falar impossível, a gente compra a forma nessa etapa aqui da construção, tá, então com as sobras ali, com os retalhos a gente consegue fazer toda essa parte aqui, então por isso que não foi considerado, tá certo? Então, vindo aqui, né, a parte de lajes, ok, concreto. O que a gente vai fazer com concreto em loco? Então vai ser os pilares, pilaretes, cintas de amarração. E o que a gente vai fazer com concreto usinado? E qual concreto usinado nós vamos utilizar? Nós temos aqui slump de 16 e slump de 22, né? Tem uma pequena diferença, né? Cerca de R$10 metro cúbico. Por quê? No slump de 22, ele é mais trabalhável, então vai um aditivo ali. O que acontece? Se eu pegar o slump de 16 convencional, que já não é um concreto para laje, vamos dizer assim, vai chegar na hora, o pedreiro vai reguar, né? Vai jogar o concreto, vai tentar reguar ali a laje e vai ficar duro. Ele vai falar assim, joga água. E o pessoal da concreteira vai jogar água e você vai ter que assinar um termo de responsabilidade, porque você está alterando a receita do concreto, né? Então ele vai perder resistência e você assume a responsabilidade para ficar mais fácil, ficar mais trabalhável. E ele precisa ser
um concreto mais trabalhável ali na laje mesmo. Ele precisa ser, porque senão também vai gerar bicheira, vai, né, a gente tem bastante ferro, eletroduto passando ali. Então, por isso que a gente sempre coloca nas lajes e vigas, né, quando a gente concreta, um slump maior, tá? Então, a gente vai utilizar esse concreto usinado aqui com slump de 22, lembrando que já está com 5% de perca. Então, vamos lá. O que a gente vai ter de concreto? Vai ser aqui, ó, as vigas, que vai ser 19,5, as lajes e a escada também. Então, eu vou colocar aqui, ó, 19,5, né, das vigas, mais 20,4 das lajes e mais 2,8 da escada, que vai dar 42,7 metros cúbicos. E assim a gente finaliza a nossa estrutura, né? Que vai dar praticamente R$122 mil.